A paz de Cristo seja com você, meu irmão, minha irmã. Navegando as Escrituras, estamos estudando o mandamento de mutualidade, confessem os seus pecados uns aos outros, conforme Tiago 5,16. Vimos que muitas vezes doenças emocionais, espirituais e até físicas podem ser consequência de pecado não confessado. Por isso, Tiago recomenda que haja confissão do pecado e que aí os presbíteros, os oficiais da igreja possam orar por esse que está enfermo para que o pecado seja perdoado e haja cura na vida dessa pessoa. Vimos também que o arrependimento é essencial para que isso ocorra, porque o arrependimento nos leva à confissão de pecados. Em 1ª carta de João, capítulo 9, encontramos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ora, queridos, todo e qualquer pecado, primeiramente, é cometido contra Deus. Então, quando eu reconheço e confesso um pecado, eu estou, primeiramente, dirigindo-me a Deus, ou devo me dirigir a Deus, reconhecendo que eu fiz algo que é contra a sua santidade. Mas confessar não significa somente falar essas palavras e dizer eu errei. Significa mudar de atitude, mudar de conduta, mudar aquela ação que ofendeu a Deus e ao próximo. Caso contrário, você vai continuar vivendo sob trevas. E você estará sujeito à perdição eterna e permanente. Deus é gracioso e poderoso e perdoa todos os pecados. Não há limite para o perdão dele. Não há pecado que ele não possa perdoar. Então, é necessário o arrependimento. É fundamental o arrependimento na confissão de pecados. Segundo aspecto é que o pecado normalmente é contra uma outra pessoa, atinge um outro ser, o próximo. E nesse caso, não basta confessar diretamente a Deus o seu pecado. É preciso fazer o mesmo diante da outra pessoa. Isso vai exigir, obviamente, humildade. E será uma prova de verdadeiro arrependimento. Protelar, evitar ou não confessar ao outro o seu pecado é manter o problema vivo e latente. É buscar a solução pela metade. É sinal de que ainda não entendemos a gravidade e seriedade do que é pecado em nossa vida e do que esse pecado pode fazer e destruir na vida do outro. Eu sei, queridos, que confessar normalmente é difícil e pode ser constrangedor, mas também, por experiência própria, é libertador, curador, restaurador e não há nada que pague este ato. Então, queridos, confessar os pecados uns aos outros é reconhecer em comunicação com outros cristãos os pecados que temos cometido. Esse reconhecimento verbal é sinal exterior da nossa tristeza interior, da ofensa que cometemos a Deus ou ao próximo. Daí, entender que temos a intenção de mudar e que desejamos a reconciliação com aquele que foi prejudicado é extremamente importante e necessário. Entende-se que tal reconhecimento diante dos irmãos seja precedido ou acompanhado por igual confissão do pecado ao Deus vivo, conforme temos lá no Salmo 51, por exemplo. A Bíblia nos mostra várias pessoas e vários exemplos de confissão, de arrependimento. Lá em Atos 19, do verso 18 a 20, nós encontramos que muitos que creram vinham e confessavam abertamente suas más obras
grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracma, que seria aproximadamente 18 quilos de prata. Dessa maneira, nos diz Lucas, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Isso aconteceu nas primeiras décadas do cristianismo, lá no início da pregação do Evangelho na cidade de Éfeso. Houve arrependimento e confissão pública, e aí uma igreja poderosa surgiu. Esse texto está escrito para nos encorajar a confessar os nossos pecados, para que, por meio de nós e apesar de quem somos, a graça, o amor de Deus, alcançar muitas pessoas. Então não fique calado, não fique emudecido, não fique com seu pecado encoberto, destruindo o seu ser e sendo mau testemunho para outras pessoas. Vamos, a exemplo dos convertidos em Éfeso, vamos abrir o nosso coração, a nossa vida, e não esconder absolutamente nada, sabedores de que Deus nos perdoou e que precisamos caminhar como homens e mulheres livres pelo perdão. Eu oro que assim seja na sua vida, na vida da sua família, na vida da Igreja do Senhor. Que Deus lhe abençoe.